If you want to really see something that said, take a look at what happened. Saiba a verdade que ninguém falou sobre o atentado ao presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, foi alvo de uma tentativa de assassinato há poucos dias. Thomas Matthew Crooks, o responsável pelo ataque, foi morto no local. Mas as consequências não pararam por aí. A arma usada por Crooks pertencia ao seu pai, que agora enfrenta sérios problemas com a lei. Será que ele vai pagar pelos pecados do filho? A sentença desse caso está sendo amplamente discutida e o futuro do pai do atirador permanece incerto. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Pouco depois de disparar contra o ex-presidente Donald Trump, Thomas Matthew Crooks foi morto a tiros. O jovem de 22 anos, formado no ensino médio de Bethel Park, Pensilvânia, havia desaparecido dias antes, deixando seus pais, Matthew e Mary Crooks, desesperados. Eles estavam cientes das dificuldades emocionais do filho, mas jamais poderiam imaginar o que estava prestes a acontecer. Em um gesto de desespero, o casal contatou a polícia local, relatando o desaparecimento de Thomas e suas preocupações com seu bem-estar. Thomas sempre foi um jovem reservado. Após se formar no Bethel Park High School em 2022, ele obteve um diploma de associado em Engenharia de Ciências pelo Allegheny County Community College. Seu futuro parecia promissor, com planos de ingressar na Robert Morris University no outono, além de ter sido aceito na Universidade de Pittsburgh. Porém, atrás dessas conquistas acadêmicas, havia um lado obscuro que poucos conheciam. Politicamente complexo, Thomas era um republicano registrado que havia doado para uma campanha progressista em 2021, enquanto seu pai, Matthew, era um libertário. A família não exibia placas políticas em sua casa, um contraste com a turbulência que fervilhava internamente. Thomas também era membro de um clube de tiro, um hobby compartilhado com seu pai, um detalhe que se tornaria crucial à medida que a investigação avançava. No dia do ataque, Thomas solicitou folga de seu trabalho como auxiliar de dieta em um lar de idosos, alegando um compromisso vago que logo assumiria um significado sinistro. Enquanto seus pais ficavam cada vez mais apreensivos, Thomas estava a caminho de Butler, na Pensilvânia, onde Donald Trump realizava um comício de campanha. Investigações revelaram que Thomas estava pesquisando Ethan Crumbley, o atirador de Oxford High School, apenas dias antes da tentativa de assassinato. Crumbley foi responsável por um trágico tiroteio em 2021, que tirou a vida de 4 estudantes. O FBI e o Serviço Secreto descobriram no celular de Crooks uma foto da ficha de prisão de Crumbley e registros de pesquisas extensivas sobre o atirador e seus pais. Essa descoberta chocou muitos, levantando questões sobre as motivações de Crooks. Steve St. Juliana, pai de Hannah, uma das vítimas do tiroteio de Oxford, afirmou que não ficou surpreso com a conexão. Ele destacou que é comum atiradores em massa buscarem inspiração em incidentes anteriores. St. Juliana e sua filha mais velha fazem parte de um movimento que luta para impedir que esses criminosos alcancem a notoriedade que desejam, acreditando que a superexposição pode inspirar outros a cometer atos semelhantes. À medida que a investigação se aprofundava, mais detalhes perturbadores sobre Crooks emergiram. O FBI e o Serviço Secreto descobriram que ele havia pesquisado meticulosamente outros em massa de alto perfil, um comportamento alarmante entre aqueles que planejam ataques. O psicólogo forense Colin King, que entrevistou Crumbley, sugeriu que Crooks via Crumbley como uma espécie de mentor, buscando inspiração e estratégias para seus próprios planos. Ambos os jovens lutavam contra problemas de saúde mental, especificamente transtorno depressivo maior, uma batalha interna que passou despercebida até que fosse tarde demais. Andy Arena, ex-chefe do FBI de Detroit, observou que tanto Thomas Crooks quanto Ethan Crumbley compartilharam um sentimento comum entre muitos atiradores em massa: a luta para se encaixar. Esse isolamento e alienação parecem ter impulsionado Crooks a se imergir na vida de outros atiradores, talvez em busca de conexão ou compreensão. Uma das semelhanças mais perturbadoras entre Crooks e Crumbley foi o uso de armas pertencentes aos pais em ambos os ataques. Esse detalhe destaca a importância crítica de garantir a segurança das armas de fogo e de abordar questões de saúde
saúde mental dentro das famílias. Os pais de Crumbley, James e Jennifer Crumbley, fizeram história ao serem os primeiros nos Estados Unidos a serem condenados por um tiroteio escolar cometido por seu filho. Foram considerados culpados por não garantirem a segurança da arma em casa e por ignorarem os sinais de alerta dos problemas de saúde mental do filho. Com o filho cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, eles próprios foram sentenciados a 10 anos de prisão. Esse precedente legal sugere que os pais de Crooks podem enfrentar acusações semelhantes. Nos dias que antecederam a tentativa de assassinato, Crooks se preparou meticulosamente. Armado com um drone, ele sobrevoou os terrenos do Butler Farm Show, onde Donald Trump realizaria seu comício. Segundo oficiais de segurança, Crooks usou o drone para fazer uma vigilância detalhada da área. Não se sabe ao certo quando isso aconteceu, mas há indícios de que ele o fez horas ou até dias antes do evento, buscando a melhor linha de visão para o pódio onde Trump discursaria. Essa preparação meticulosa e o uso da tecnologia mostram a determinação fria de Crooks em executar seu plano. O dia do tiroteio começou como qualquer outro, mas logo se tornaria um dos mais memoráveis da história recente. Crooks pediu folga do trabalho, afirmando que tinha um compromisso e garantiu aos colegas que voltaria no domingo. Poucos sabiam eles que essa folga era o prelúdio de uma tentativa de assassinato que chocaria a nação. Por volta das 3 da tarde, Crooks chegou à área de triagem de segurança do comício de Donald Trump em Butler County, Pensilvânia. Ele passou pelos detectores de metal carregando um medidor de distância, um dispositivo usado por caçadores e atiradores para medir distâncias. Isso levantou suspeitas imediatas entre o pessoal de segurança, que manteve um olho atento nele. Apesar da vigilância, Crooks conseguiu sair da área sem incidentes. O que aconteceu a seguir permanece um mistério, mas os investigadores acreditam que Crooks foi ao seu carro buscar um rifle. Testemunhas o viram rastejando no telhado do prédio da American Glass Research. Uma das equipes de atiradores de contenção o avistou usando o medidor de distância para observar sua posição. O clima ficou tenso, com Crooks e a equipe de segurança praticamente trocando olhares enquanto ele se preparava para agir. Demonstrando uma determinação assustadora, Crooks escalou o sistema de ar-condicionado do prédio, ganhando acesso ao telhado. A conexão de Thomas Crooks com Ethan Crumbley deixou muitos atônitos. Crumbley, responsável pelo trágico tiroteio na Oxford High School em 2021, foi intensamente pesquisado por Crooks. O FBI e o Serviço Secreto encontraram uma foto da ficha policial de Crumbley no celular de Crooks, além de outras pesquisas relacionadas a atiradores em massa. Steve St. Juliana, pai de uma das vítimas de Oxford, apontou que é comum atiradores pesquisarem incidentes anteriores, buscando inspiração para seus próprios planos. Conforme a investigação avançava, mais detalhes perturbadores emergiram. Crooks havia pesquisado não só Crumbley, mas também outros atiradores, e tinha um histórico de problemas de saúde mental semelhante a Crumbley. Ambos lutavam contra demônios internos que não foram tratados adequadamente. Além disso, Crooks usou a arma de seu pai, espelhando o caso de Crumbley, cujo pai também falhou em garantir a segurança da arma usada no tiroteio. Enquanto o comício fervilhava de energia, com Trump discursando para uma multidão entusiasmada, a atmosfera foi abruptamente cortada por um tiro. Thomas Matthew Crooks, posicionado no telhado da American Glass Research, havia disparado contra o ex-presidente. O caos se instaurou instantaneamente, com a multidão em pânico buscando abrigo. Agentes do serviço secreto agiram rapidamente, formando um escudo humano em torno de Trump. A tentativa de assassinato falhou, mas a nação ficou abalada por esse ato de violência cuidadosamente planejado. A cena era caótica, com gritos e clamores preenchendo o ar. Em questão de momentos, agentes da lei convergiam para o prédio da American Glass Research. Corey Comparator, chefe de bombeiros voluntário de 50 anos, foi morto ao tentar proteger sua família. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, mais tarde elogiou o Comparator como um herói. Outros 2 participantes, David Dutch, de 57 anos, e James Copenhaver, de 74, foram feridos, mas sobreviveram. Donald Trump foi atingido superficialmente por uma bala que perfurou a parte superior de sua orelha direita. Sangue escorria de sua orelha e rosto enquanto os agentes o evacuavam rapidamente da cena. Testemunhas relataram ter visto Thomas Crooks no telhado com o rifle. Vários vídeos capturaram os participantes do comício, alertando freneticamente a polícia sobre sua presença. Um atirador de contra-sniper do serviço secreto respondeu rapidamente, retornando o fogo e matando Crooks no local. O desenrolar imediato foi uma cena de confusão e horror.
Agentes armados se aproximaram do corpo sem vida de Crooks no telhado. Quando a poeira começou a baixar, os investigadores encontraram o carro de Crooks estacionado nas proximidades. Dentro, descobriram um colete à prova de balas, 3 carregadores totalmente abastecidos e 2 dispositivos explosivos controlados por remoto. A descoberta desses itens deixou todos em estado de choque. Não era apenas uma tentativa de assassinato, foi um ataque meticulosamente planejado. A resposta das autoridades foi rápida e decisiva. Estradas foram bloqueadas e um perímetro foi estabelecido ao redor da área. Helicópteros sobrevoaram a região em busca de mais ameaças. O FBI e o Departamento de Segurança Interna foram chamados para auxiliar na investigação. Isso não era uma simples cena de crime, era uma emergência nacional. A questão agora era por que Thomas Crooks, um homem aparentemente inofensivo, queria prejudicar o presidente Trump. Crooks, que cresceu na pequena cidade de Bethel Park, Pensilvânia, era conhecido por sua excelência acadêmica e perfil discreto. Ele havia se formado com honras em engenharia e ciências, mas sua vida social pintava um quadro diferente. Descrito por colegas como solitário e às vezes intimidado, Crooks parecia não ter interesses políticos. No entanto, algo o levou a planejar e executar um ataque tão audacioso. No dia do comício, Crooks conseguiu evitar os olhos atentos da polícia e do serviço secreto, apesar de ter sido avistado com um medidor de distância e depois no telhado do prédio AGR, ele conseguiu se posicionar e disparar contra Trump antes de ser neutralizado. A falha em impedir o ataque, mesmo após 62 minutos de avistamentos e alertas, levanta sérias questões sobre as medidas de segurança. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, admitiu que a linha de visão do telhado para o pódio de Trump deveria ter sido bloqueada, evidenciando uma vulnerabilidade crítica que foi negligenciada. O incidente também destacou a confusão e a falta de coordenação entre as autoridades locais e federais. Snipers do serviço secreto hesitaram em agir, acreditando que Crooks poderia ser um policial local, o que atrasou a resposta crucial. Apenas 3 minutos antes dos disparos, uma equipe de snipers se reposicionou, mas era tarde demais. Crooks fez seus primeiros disparos e em 26 segundos foi abatido. A dependência da polícia local e a possibilidade de que o serviço secreto estivesse sobrecarregado para proteger Trump de maneira eficaz levantam sérias preocupações sobre a coordenação e a eficácia das medidas de segurança em vigor. Jonathan Rowe, ex-agente do serviço secreto, enfatizou que, ao depender de parceiros locais, deve-se planejar cuidadosamente e comunicar claramente o que se espera deles em relação a uma ameaça. O que levou Thomas Crooks a essa tentativa de assassinato ainda é um mistério, mas a falha em prevenir o ataque expôs perigosas lacunas na segurança de eventos de alto risco. O momento foi capturado em fotos e vídeos, mas a resposta do serviço secreto foi amplamente criticada. Especialistas apontaram que Trump deveria ter se curvado para que os agentes o protegessem, mas ele permaneceu ereto, tornando essa proteção quase impossível. John McGahn, ex-diretor do serviço secreto, chamou a operação de terrível, enquanto outros ex-agentes também criticaram a evacuação lenta. Mesmo assim, o serviço secreto conseguiu Trump rapidamente no hospital, onde foi tratado por uma ferida superficial na orelha direita. Seu ex Jackson que a bala passou a menos de 1/4 de polegada de sua cabeça. Apesar da gravidade, Trump está se recuperando bem. Poucos dias após o tiroteio, Trump apareceu em um comício em Michigan, onde foi recebido por uma multidão entusiasmada. Ele usava um curativo discreto sobre a orelha e foi ovacionado ao dizer: "Eles dizem que sou uma ameaça à democracia. Levei um tiro pela democracia. O que eu fiz contra a democracia?" Esse discurso, cheio de ataques a Joe Biden e Kamala Harris, e com repetição de alegações falsas sobre as eleições de 2020, aumentou sua popularidade. O tiroteio e a subsequente resposta de Trump galvanizaram sua base, com hashtags como #TrumpStrong e #EndWithTrump dominando as redes sociais. O incidente não só fortaleceu sua imagem pública, mas também intensificou a pressão sobre Biden, moldando o cenário político para as eleições que se aproximam. Dentro de 1 hora após o tiroteio, o presidente Joe Biden foi informado e agiu rapidamente. Ele preparou uma declaração condenando o ataque e tentou ligar para Trump. A resposta de Biden foi rápida e calculada, buscando reduzir a tensão política. Ele suspendeu a campanha, adiou viagens e coordenou uma revisão das medidas de segurança. Em
Em um pronunciamento à nação, Biden condenou a violência e apelou à unidade, destacando a necessidade de uma investigação completa. Apesar da tensão política, Biden e Trump falaram por telefone na noite de sábado, um raro momento de comunicação direta entre os dois líderes. Biden expressou empatia, agradecendo ao serviço secreto e orando por Trump e sua família. A resposta de Biden marcou um momento crítico em sua presidência, reforçando sua postura de liderança em um momento de crise nacional. Biden reiterou que a violência política é inaceitável e enfatizou que a política americana deve ser um espaço de debate civil, não de conflito violento. Sua resposta foi vista como um esforço para reforçar sua imagem como um líder que busca a unidade, mesmo em meio a uma campanha presidencial polarizadora. Enquanto isso, Trump aproveitou o incidente para fortalecer sua base, apresentando-se como um líder resiliente que continua a lutar, mesmo diante do perigo. A tentativa de assassinato rapidamente se tornou um ponto central na narrativa de sua campanha, galvanizando seus apoiadores e influenciando a opinião pública. Esse episódio não apenas mudou o curso da campanha, mas também levantou questões sobre a segurança de eventos políticos e a crescente polarização no país. Ambos os candidatos tentaram usar o incidente a seu favor, Biden apelando à unidade e Trump reforçando sua imagem de força. Com a eleição se aproximando, a tentativa de assassinato deixou uma marca indelével no cenário político americano, influenciando discursos, estratégias e a percepção pública de ambos os candidatos. Donald Trump não é o primeiro candidato presidencial ou presidente em exercício a enfrentar a ameaça de um tiroteio durante um comício. Em 30 de março de 1981, os Estados Unidos viveram um evento dramático que se tornou um marco em sua história. Apenas 2 meses após assumir a presidência, Ronald Reagan foi alvo de um atentado durante um comício diante do Washington Hilton Hotel. Esse ataque não só abalou a nação, como também destacou a vulnerabilidade dos líderes políticos frente a ameaças violentas, refletindo a tensão e os desafios da segurança presidencial em tempos tumultuados. Agora, o que nos resta é nos questionar até que ponto a fascinação por política vai chegar? Quem vai ganhar essa corrida política?